Salve galera, por aqui mais uma vez o professor Chagas e hoje para trazer a nossa sexta aula do Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia, comigo o professor Chagas. Bons estudos. Vamos lá. Subseção 4, do uso da palavra. Artigo 62. Esgotada a matéria constante na ordem do dia, o tempo restante até o término da sessão será destinada ao uso da palavra, ao qual será concedida pelo presidente aos oradores inscritos na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 59, seção 2 das sessões extraordinárias. Artigo 63. As realizações de sessões extraordinárias no período ordinário ou no recesso dependerá de convocação prévia, com 3 dias de antecedência, feita pelo prefeito, pelo presidente da Câmara ou pela maioria dos vereadores, em caso de urgência ou interesse público relevante. Parágrafo 1º. O presidente da Câmara dará conhecimento aos vereadores da pauta das matérias a serem deliberadas nas sessões extraordinárias, no prazo de 48 horas a contar da data da convocação. Parágrafo 2º. Durante as sessões extraordinárias, a Câmara deliberará exclusivamente sobre a matéria para a qual foi convocada. Parágrafo 3º. As sessões extraordinárias poderão realizar-se em qualquer hora e dia, exceto no horário destinado às sessões extraordinárias, com duração máxima de 3 horas. Prestem bem atenção nesse parágrafo 3º. As sessões extraordinárias elas podem serem realizadas em qualquer hora e dia, exceto no horário destinado às sessões ordinárias, com duração máxima de 3 horas. Parágrafo 4º. Aplica-se no que couber às sessões extraordinárias as disposições concernentes às sessões ordinárias. Seção 3. Das sessões solenes e especiais. Artigo 64. As sessões solenes e especiais serão convocadas pelo presidente ou por deliberação da Câmara, para o fim específico que lhe for determinado, podendo ser para a posse e instalação de legislatura, bem como para solenidades cívicas e oficiais, para debater sobre assuntos relevantes. Parágrafo 1º. Estas sessões poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara e não haverá expediente e ordem do dia, sendo inclusive dispensada a leitura da ata e a verificação de presenças. Olha aqui esse parágrafo 1º também. As sessões solenes e especiais elas podem serem realizadas fora do recinto da Câmara, e não haverá expediente e ordem do dia, sendo inclusive dispensada a leitura da ata e a verificação de presença. Os vereadores vão, se quiserem, nesse tipo de sessão. Artigo 2º. As sessões solenes e especiais não poderão ser realizadas no horário destinado às sessões ordinárias, ou seja, para não atrapalhar as sessões ordinárias, aquelas que de fato vão discutir matérias relevantes para o município e para a população. Artigo 64-A. Fica garantido a cada parlamentar o direito de uma indicação para homenagear as pessoas físicas ou jurídicas em solenidades cívicas e especiais, não disciplinadas em instrumento normativo próprio. Aí, cada vereador terá direito a indicar uma pessoa para receber um título ali, uma entidade. Artigo 64-A. O propositor terá direito a 5 indicações de homenageados, devendo comunicar por escrito aos demais vereadores a data da solenidade, para que os mesmos possam indicar o seu homenageado em até 20 dias da data da realização da solenidade, para encaminhamento ao cerimonial. Artigo 64-C. Para efeito da autoria da homenagem, caso seja indicada como pessoa a ser homenageada um nome que já consta na relação do propositor, prevalecerá a indicação do propositor. Se o nome tiver sido indicado por outro vereador, prevalecerá o precedente, ou seja, aquele que indicou primeiro.
Artigo 64-D. O documento oficial a ser entregue ao homenageado será assinado pelo presidente da Câmara, pelo propositor da solenidade e pelo vereador que fizer a indicação da pessoa homenageada. Artigo 64-E. Ficará a cargo do autor da propositura de realização da solenidade o uso da tribuna como orador representando o Poder Legislativo Municipal. Seção 4. Da suspensão e do encerramento da sessão. Artigo 65. A sessão será suspensa, primeiro, para preservação da ordem, segundo, para recepcionar visitantes ilustres, terceiro, para reunião de bancada por solicitação do respectivo líder. 4. Por motivos a critério do plenário. Parágrafo único. As suspensões ocorridas serão descontadas no cálculo do tempo da sessão, observando-se o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 56 desse regimento. Artigo 66. A sessão será encerrada, primeiro, por falta de quórum regimental. Segundo, para a manutenção da ordem. Terceiro, por motivo relevante a critério do plenário. Parágrafo único. Antes de encerrar a sessão, no caso do inciso 1º deste artigo, o presidente determinará à secretaria que faça constar em ata o nome dos vereadores presentes à sessão naquele momento. Capítulo 2. Das atas. Artigo 67. De cada sessão da Câmara será lavrada a ata dos trabalhos, contendo sucintamente os assuntos nela tratados. Parágrafo 1º. As proposições e documentos apresentados em sessão serão indicados apenas com a declaração do objeto a que se referirem, salvo requerimento de transição integral aprovada pelo plenário. Parágrafo 2º. Feita a leitura da ata e não havendo pedido de retificação ou impugnação, esta será declarada aprovada pelo presidente. Parágrafo 3º. Ocorrendo pedido de retificação ou impugnação no todo ou em parte, este será submetido à aprovação do plenário. Parágrafo 4º. Aprovada a retificação ou a impugnação, será consignada a decisão do plenário na ata da sessão em que este ocorrer. Parágrafo 5º. A ata será assinada pelo presidente e pelos secretários. Aqui o presidente da Câmara e seus respectivos secretários. Parágrafo 6º. A ata da última sessão de cada legislatura será redigida e lida em plenário antes de encerrar a sessão. Parágrafo 7º. A transição integral a que se refere o parágrafo 1º deste artigo será feita em livro próprio. Título 5. Das proposições. Capítulo 1º das disposições preliminares. Artigo 68. A proposição é toda matéria sujeita à deliberação do plenário. Como eu falei para os senhores, são todos projetos de matérias sujeitos à deliberação. As proposições poderão consistir em: a linha A, projetos de emenda à lei orgânica. B, projetos de lei complementar. C, projetos de lei. D, projetos de resolução. A linha E, projetos de decreto legislativo. A linha F, substitutivos, emenda ou subemendas. G, vetos. E H, recursos. I, requerimentos. Parágrafo 2º. As proposições deverão ser redigidas em termos claros e sintéticos, e as referidas nas alíneas A, B, C, D e F do parágrafo anterior, D e F do parágrafo anterior, exceto as emendas e subemenda, deverão conter ementa de seu assunto, ou seja, deverão conter ali um outro documento contendo toda a pauta do assunto discutido. Artigo 69. Foi revogado. Artigo 70. Quando por retenção ou extravio não for possível o andamento de qualquer proposição, vencidos os prazos regimentais, o presidente da Câmara, conforme o caso, avocará
ou determinará sua reconstituição, por deliberação própria ou por requerimento de qualquer vereador. Capítulo 2 dos projetos. Artigo 71. A Câmara, função legislativa por meio de: primeiro, projetos de emenda à lei orgânica; segundo, projetos de lei complementar; terceiro, projetos de lei; quarto, projetos de resolução; quinto, projetos de decreto legislativo. Parágrafo 1º. A concessão de títulos honoríficos ou de qualquer outra honraria à pessoa que reconhecidamente tenham prestado serviços relevantes ao município se dará através de projeto de decreto legislativo, aprovado especialmente em votação única, por meio de 2/3 dos membros da Câmara. Os projetos de emenda à lei orgânica, nós já sabemos que são aqueles que vão retificar a lei orgânica, inserir alguma coisa nova, sempre para melhorar, nunca para abolir, a não ser que seja considerado inconstitucional. Os projetos de lei complementar são aqueles que a lei orgânica deixa uma lacuna para que se faça uma lei complementar para suprir aquela lacuna. Projetos de lei que são projetos de outras leis que versará sobre outras matérias. Os projetos de resolução são aqueles projetos de resolução interna da própria Câmara Municipal. E os decretos legislativos são aqueles que não são leis, mas são decretos realizados pela própria Câmara Legislativa ali e tem um certo poder normativo, mas não é uma lei. Parágrafo 2º. O vereador só poderá apresentar em cada ano 2 projetos de concessão de título honorífico de cidadania goianiense. Preste atenção. 2 projetos de concessão de título honorífico de cidadania goianiense em cada ano. Parágrafo único. O vereador, excepcionalmente, poderá propor a concessão de 5 títulos honoríficos no ano de 2013 a 2014. As pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviços relevantes ao município e entregá-los até 2015. Antes eram 5 títulos, esses que já foram entregues até 2015. Agora o que vale são apenas 2. Artigo 72. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta, primeiro, do prefeito municipal. Essas são as emendas à lei orgânica. Quem são os titulares para propor uma emenda à lei orgânica? Primeiro, o prefeito municipal. Segundo, de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara Municipal. Terceiro, da população subscrita, ou seja, da população que de fato são eleitores, que têm um título e votam ali naquele município, pelo menos por 5% do eleitorado do município. Parágrafo 1º. A proposta de emenda à lei orgânica será discutida e votada em 2 turnos. Preste atenção. 2 turnos de discussão e votação, também em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias. Prestem atenção. 10 dias, aqui eles vão tentar confundir, vão botar 7 dias, 5 dias, mas preste atenção, são 10 dias. Já caiu várias questões a respeito desse prazo de interstício mínimo, considerando aprovada quando obtiver em ambos 2/3 dos votos dos membros, em votação nominal, ou seja, tem que ser aquela votação em que o próprio vereador levanta a mão e diz se vota a favor ou contra aquela proposta, para que todos saibam. Não é aquela votação secreta. Parágrafo 2º. Aprovada a emenda, esta será promulgada pela mesa da Câmara. Artigo 73. A iniciativa das leis complementares cabe a qualquer vereador, comissão da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Lei Orgânica do município de Goiânia. Só lembrando, a Lei Orgânica, a população pode participar no seu projeto de emenda. Já a Constituição, a população em si não tem poder de propor uma emenda à Constituição Federal. Quem faz são os seus representantes eleitos para que façam isso.
Já as leis orgânicas não, elas podem serem emendadas mediante iniciativa popular. Artigo 2º. Aprovada a emenda, esta será promulgada pela mesa da Câmara. Artigo 73. A iniciativa das leis complementares cabe a qualquer vereador, comissão da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, e nos casos previstos na Lei Orgânica do Município de Goiânia. Artigo 74. Projeto de lei é a proposição que tem por fim regular toda a matéria de competência do município e sujeita à sanção do prefeito. Parágrafo 1º. A iniciativa dos projetos de lei será, primeiro, do vereador, segundo, da mesa, terceiro, de comissão da Câmara, quarto, do prefeito, quinto, de 5% do eleitorado. Eu já repeti várias vezes para vocês frisarem esses 5%, que também pode vir uma questão e tentar confundir os senhores com esse percentual. Artigo 75. É da competência privativa do prefeito a iniciativa dos projetos que versarem sobre, ou seja, essas são as matérias exclusivamente do prefeito. Primeiro, a organização administrativa, as matérias orçamentárias e tributárias e os serviços públicos. Segundo, os servidores públicos municipais, seu regime jurídico, a criação e provimento de cargos, empregos e funções na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, a estabilidade e a aposentadoria e a fixação e a alteração de remuneração, salvo nos excessos previstos na Constituição Federal e Estadual e na Lei Orgânica. A competência exclusiva do prefeito sobre os servidores são os servidores do Poder Executivo. Os servidores da Câmara Municipal, cabe à Câmara Municipal regulamentar seu estatuto sobre os seus cargos, sobre a criação e a estruturação dos seus planos de carreira. Terceiro, a criação, a estruturação e as atribuições dos órgãos públicos da administração. Parágrafo único. Não será admitido aumento de despesa previsto nos projetos de iniciativa do prefeito, ressalvado o disposto no artigo 139, parágrafos 3º e 4º da Lei Orgânica do Município. E é isso aí, galera. Essa foi nossa 6ª aula do Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia. Mais uma aula aí. Graças a Deus estamos finalizando esse projeto. Foco, fé e determinação. E um abraço do professor Chagas. Fiquem todos com Deus. Valeu!